Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é segunda, 19 de fevereiro e este é o seu bom e velho Diário Econômico, que volta aí a te contar que dia é hoje, para quem não sabe. A agenda dessa semana não é tão agitada, mas vai seguir alimentando essa obsessão do mercado em tentar adivinhar se os juros nos Estados Unidos caem uns meses para lá ou uns meses para cá. Desde a reunião de política monetária do Fed lá de janeiro, os banqueiros centrais têm resistido às expectativas do mercado de cortes mais cedo nos juros. E os dados de inflação da semana passada foram todos na direção dessa cautela mesmo. É engraçado que foi o Fed quem foi dando corda para quem estava com essa visão. Eu comentei com vocês, que os algoritmos que tentam ler o tom das falas dessa turma indicavam justamente essa aliviada no viés deles. E agora é o Fed quem está tentando segurar os ânimos. E parece que conseguiu. Eu estava dando uma olhada num índice de renda fixa global, que engloba títulos de vários países, e a valorização que a gente foi vendo desde meados de dezembro, quando teve uma reunião do Fed, agora se zerou. A leitura lá era que o Fed ia dar esse pivô na sua postura, e começar a sinalizar cortes, só que agora esse rally do pivô zerou. E essa semana tem a ata da última decisão de janeiro deles, que deve ir nessa tendência mesmo, mostrando essa resistência em cortar juros. Relembrando, eles mantiveram a taxa básica nessa faixa atual de 5,25%, 5,5% e sugeriram um cenário básico da maioria com apenas 3 cortes de 0,25 pontos percentuais ainda esse ano. Antes daquela reunião, o mercado vinha precificando até 5 cortes em 2024, apostando numa flexibilização monetária já na primeira metade do ano. Essa reunião, 2 relatórios de inflação mais altos e um mercado de trabalho que também veio mais quente que o esperado, reaproximaram a torcida do mercado com as expectativas do Fed. Meus 5 centavos de contribuição, então, nessa fixação sobre o timing do primeiro corte do Fed. A gente vinha de um segundo semestre do ano passado muito bom de desinflação e agora isso deu uma pausa. No mínimo, a gente tem que tentar entender o que é ruído e o que é sinal antes de ter uma opinião convicta sobre inflação. Porque se a gente pegar esse mesmo começo de ano, só que lá em 2023, a inflação americana também deu um susto e depois teve a melhora que teve. Lá, assim como cá, o que a gente viu foram os preços que são reajustados com menos frequência no ano, tendo reajustes justamente no começo do ano. Ou seja, parece ainda algo que pode ser concentrado nos mesmos itens de sempre. Então, como é preciso mais dados, o mercado foi para o que eu acho que hoje é justo, que é colocar a virada do semestre como cenário base para essa primeira redução do Fed. Internamente, o Bovespa conseguiu se descolar lá de fora dessa vez por conta do bom desempenho da Petrobras e da Vale, com o Brent e o minério de ferro que subiram aí entre 1% e 2% no acumulado da semana passada. E aí, com isso, o real conseguiu ficar praticamente estável contra o dólar. Além das commodities para cima, os nossos juros também deram uma estilingada na esteira desse externo, que também ajuda a moeda a ficar contida, E por falar em commodities, vale também a gente destacar o ritmo de colheita da nossa soja e do plantio do milho, que deu o que falar no noticiário nos últimos tempos, A colheita da soja já passou de 30%, está acima da média de 25% mais ou menos para esse período, com o Mato Grosso batendo praticamente 70% de colheita e o Paraná 50%. E como as condições deram uma aliviada, a turma do milho também pisou no acelerador. O plantio da safrinha disparou para quase 50%, com o Mato Grosso indo para 70% e prestes a superar os 80% dentro dessa janela ideal. As duas tendências aí conversam com aquele viés baixista para o preço do milho e da soja, apesar de todo aquele frenesi que os efeitos do El Niño causaram no noticiário e no cenário de muita gente. A gente ainda tem que entender produtividade, mas a área não vai ser o bicho-papão. Vamos ver se também não é o caso da gente rever a queda do PIB agro estimada para esse ano, talvez uma queda menor do que a gente tinha. Para terminar, a gente também deve começar a ver uma melhora na arrecadação federal brasileira nesse primeiro tri, já agora em janeiro, dado que deve sair esses dias. As expectativas são de uma alta real de 4% da arrecadação em janeiro contra o ano passado, sendo 6% só com impostos. É o ministro Haddad conseguindo tributar mais. Em compensação, a expectativa é de que o superávit das contas nesse janeiro seja menor do que o janeiro de 2023, dada a força das despesas que teriam subido quase 7%. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu
Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.